Bom, quando a gente começa a falar de oportunidades extracurriculares, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça de várias pessoas aqui é um estágio, certo? E é exatamente sobre isso que a gente não vai focar hoje, né? Então, acho que estágio já é uma atividade, é algo que todo mundo aqui já ouviu falar, tem bastante conhecimento, né? Consegue pegar muita informação com outros colegas e a gente vai acabar focando um pouco mais em atividades, em coisas que vocês conseguem fazer mais relacionadas especificamente com a universidade ou com o curso, esse tipo de atividades. Já caminhando um pouquinho mais aí também, né, outra coisa, né, ou outras atividades bem comuns de serem realizadas, parte de iniciação científica, parte de monitorias. Falando brevemente então, né, os alunos eles têm a oportunidade na parte de iniciação científica de se envolverem com um projeto, né, principalmente de extensão, projeto de pesquisa, né, que está tentando solucionar alguma parte aí. Também é algo bem familiar para a maioria dos nossos alunos, certo? Que estão no departamento ou que estão até dentro da UFMG de maneira mais geral. Monitorias, né? Por que fazer uma monitoria? Quem aqui já foi em alguma monitoria? Né? Agora está voltando, né? Algumas pessoas, né? Então, monitoria, né? Quem já participou viu a importância que é. Realmente é algo que é importante para quem está fazendo a monitoria, né? Para quem está dando a monitoria ali. A gente sempre brinca que você tentar ensinar algo é onde você realmente aprende, né? Então, quando alguém faz uma pergunta para você de algum tema, de alguma disciplina, é que você vê efetivamente se você conhece ou não, né? Então, também, né, são duas atividades muito comuns aí que a gente tem no contexto da graduação. E aí, para a gente começar já a falar um pouquinho sobre coisas mais diversas aí, eu vou começar falando um pouquinho sobre software livre. Quem aqui já ouviu falar de software livre? Quem aqui não só utiliza, como, por exemplo, contribui para algum projeto de software livre? Então, alguns ali, né? Então, é muito comum a gente utilizar, né, de software livre em várias coisas aí, em vários momentos, e a gente acaba não pensando que nós também podemos contribuir, certo? Então, falando rapidinho, muita gente acha que essa contribuição eu tenho que saber muito sobre software livre ou sobre alguma coisa específica ali para poder fazer uma contribuição, e não é, certo? Então a gente tem diversos projetos com diversos níveis diferentes, e cada um desses você consegue, por exemplo, acessar, né, o projeto, se envolver, identificar algum ponto que pode ser melhorado, algum problema que pode ser resolvido, e que você consegue fazer esse tipo de contribuição. Isso pode ser feito de maneira voluntária, né? Então você pode se envolver com qualquer tipo de projeto que seja principalmente da sua área de interesse, né? E fazer algum tipo de contribuição. Mas uma coisa que eu queria destacar que muitas vezes as pessoas não conhecem, né, os alunos de graduação, é que você também pode receber para fazer esse tipo de contribuição, não ficando mais tão voluntária, né? Então existem diversos projetos que são financiados, né? Talvez o mais popular e o mais famoso seja o Google Summer of Code. Já ouviram? Alguém aqui já ouviu falar do Google Summer of Code na vida? Só quem contribui, né? Quem levantou a mão falando que já contribui ali para o software livre. É exatamente um projeto de curta duração em que você, né, é exposto uma lista enorme de possíveis projetos, de possíveis temas associados a esses projetos, com um mentor, né, seja um mentor do próprio projeto de software livre, ou um outro mentor local, né, um professor, por exemplo, aqui da universidade, para vocês fazerem uma contribuição mais pontual ali, né, por alguns meses em um determinado aspecto. Mencionei o Google Summer of Code porque é um dos mais conhecidos, mas a gente tem diversas dessas Big Techs e até outras associações, por exemplo, o próprio Linux Foundation, da linguagem Rails, que acabam também tendo projetos, né, de incentivo, de financiamento para que esse tipo de coisa seja feita, né? Então, começando a falar rapidinho sobre
esse primeiro aspecto, né, de software livre, bastante focado principalmente para a área de programação, né? Então é desenvolvimento de software basicamente que a gente tem. Mas dentro desse contexto também, né, uma outra coisa muito interessante é quando a gente fala de competições científicas, né, que acaba envolvendo um pouco disso também, que o Vinícius vai mencionar um pouco mais agora. Boa tarde. Eu queria falar um pouco sobre competições. Talvez vocês já não aguentem mais ouvir falar sobre maratona de programação. Todo mundo deve ter tido uma palestrinha lá no primeiro semestre. E sempre que eu posso falar a respeito, eu também falo. Mas, assim, o que eu queria trazer aqui hoje acho que a grande mensagem dessa mesa redonda é: aproveitem as oportunidades que a universidade dá de aprendizado para vocês, muito além da sala de aula. Então, alguns aspectos que eu acho que vão, de alguma forma, ser transversais, seja quando a gente fala de iniciação científica, seja quando a gente fala de software livre, seja quando a gente fala de competição, são as conexões que a gente faz. Né? Sempre que você está participando de alguma atividade dessas, as pessoas ao seu redor estão vendo. E eu não estou falando de professores, estou falando de colegas também de vocês, que vão ser colegas de trabalho no futuro. Né? Então, todas essas atividades, elas trazem oportunidades da gente fazer conexões profissionais, de você mostrar o seu comprometimento, o seu conhecimento técnico, o seu profissionalismo, desenvolvendo essas atividades. Acho que isso vai ser transversal a tudo que a gente for falar. Esse aspecto pode sempre ser levado em conta. Sobre as competições em si, né, o motivo de eu estar falando disso é porque eu estou envolvido com a maratona de programação há muitos anos, mas o motivo inicial disso é porque foi uma coisa que me fisgou. Né? Então, às vezes a gente tem muitas opções de atividade para fazer na universidade, a gente vai ter que escolher algumas, mas algumas acabam, de alguma forma, sendo mais atraentes para você por algum motivo. Pela maneira como o seu cérebro funciona, pela maneira das coisas que fazem a sua cabeça girar. E as competições, elas têm esse elemento, as competições acadêmicas, né, elas têm esse elemento que eu considero lúdico, né, que no fundo é como se você estivesse participando de uma gincana, de uma brincadeira, e tem ali um desafio a ser resolvido, mas esse desafio é técnico. Então, inerentemente, você tem que se aprofundar em obter mais conhecimentos ou explorar o conhecimento que você já tem, usar o conhecimento que você já tem na prática para resolver problemas que podem ser mais ou menos artificiais, mas que de alguma forma te ajudam a aprofundar sobre isso. Então, eu comecei mencionando sobre a Maratona de Programação. Maratona de Programação é organizada pela Sociedade Brasileira de Computação. A Sociedade Brasileira de Computação... Quem já ouviu falar da Sociedade Brasileira de Computação? A maioria. Bom. Quem é sócio da Sociedade Brasileira de Computação? Quase ninguém. A SBC, ela é a sociedade que representa a área de computação, então, principalmente as pessoas que estão envolvidas com a área, perante a sociedade. Então, sempre que a gente tem algum tema que, de alguma forma, vai afetar a sociedade de alguma maneira, e aí vocês devem saber, lá no Legislativo, quando eles vão fazer uma lei, eles fazem audiências públicas para ouvir a sociedade. A SBC é a entidade que nos representa, ela é a entidade que vai dar uma opinião técnica sobre questões envolvendo, atualmente, IA, mas envolvendo segurança, urna eletrônica, qualquer coisa que envolve a computação. A SBC é a sociedade que vai estar representando lá a gente. E na estrutura da Sociedade Brasileira de Computação, se a gente olha o organograma lá, uma das entidades mais importantes são as diretorias. Né? Então, tem diretorias de regulamentação da profissão, de relações institucionais, de eventos, e uma dessas diretorias é a diretoria de competições científicas. Tá? Então, por que eu estou trazendo isso aqui? É uma maneira de ilustrar como a própria Sociedade Brasileira de Computação valoriza essas competições como um ingrediente importante e que agrega muito nessa nossa construção de conhecimento, nessa nossa evolução. Então, a Maratona de Programação, em particular, ela
é um evento nacional, que é parte de um evento mundial, que é o International Collegiate Programming Contest. E além dela, existem algumas outras competições. Tem a Maratona Feminina de Programação, que foi criada no ano passado, que é uma oportunidade não só para mulheres, mas pessoas não binárias também participarem de um evento que, às vezes, ele é um pouco... A maratona tradicional ela pode ser um pouco intimidadora, ela pode ser um pouco opressora para minorias. Então, com isso, a gente conseguiu atrair bastante gente para a maratona. A gente tem também a Olimpíada Brasileira de Informática, que acredito que para a maioria de vocês já passou o timing, mas é uma Olimpíada para quem está no iníciozinho de graduação, mas principalmente para alunos de ensino fundamental e médio. E todas essas competições, elas tratam de temas muito fundamentais na computação, né? Eu costumo dizer que o nome Maratona de Programação ele é um pouco misleading, porque, na verdade, a competição é sobre algoritmos e história de dados, né? E qualquer coisa que você vai implementar na sua vida, você vai precisar ter boas ideias algorítmicas e usar a história de dados adequadas para fazer as coisas de maneira eficiente e precisa. Então, claro, a gente vai programar para resolver os problemas, mas a gente precisa ter uma boa fluência nessas estruturas de dados e algoritmos para conseguir resolver os problemas, principalmente os mais difíceis. E, bom, essas competições, então, são as competições, digamos assim, mais fundamentais, mas existem outras competições, e aí talvez já entrando em áreas mais específicas, que também são abertas, que também vocês podem procurar. Aí, é claro, vai depender do seu interesse, você nunca vai conseguir fazer todas as oportunidades que a gente vai mencionar aqui, nunca vai dar tempo de fazer tudo, e aí dentro do interesse de cada um de vocês, vocês podem procurar atividades específicas. Então, eu fiz uma pequena lista aqui para mencionar algumas. Competições de robótica costumam atrair bastante atenção, né? O professor Douglas está sempre envolvido com algum tipo dessa competição. Então, tem competições de um robô único, de cooperação entre robôs, de salvamento, de futebol, versão simulada, versão física. Então, tem uma variedade de competições associadas a isso. A RoboCup, que é a entidade que organiza talvez as principais competições desse tipo, é bastante conhecida. E, bom, talvez essas sejam as de robótica e as de programação, talvez sejam as mais conhecidas, mas mesmo em áreas que você pode imaginar assim, que não esperar que aparecesse, existem competições também específicas. Por exemplo, circuitos integrados, né? Então, desenvolvimento de circuitos integrados, tem uma competição, ocorreu agora no CSBC, no finalzinho de julho, eles chamam de CAD, CADathlon, né? CAD e Athlon de maratona, né? Então, tem competição sobre isso. Programação paralela, né? Então, a maratona de programação são algoritmos single thread, né? Single processor, single tudo. Não tem memória compartilhada, mas tem para quem está interessado em computação distribuída e paralela, tem uma competição também envolvendo isso. Tem um outro que é bastante conhecido, a gente já teve até participação aqui de grupos da UFMG, que é em competições de segurança. Né? Então, acho que talvez o formato mais conhecido seja o Capture the Flag, né? Você tem uma informação que, de alguma forma, ela não deveria estar acessível e, de alguma forma, o seu desafio é contornar e conseguir acessar essa informação. Então, para quem tem interesse na área de segurança de informação, é também uma competição interessante. Diversas instituições, né, empresas e entidades não governamentais também desenvolvem competições próprias, né? Então, o termo genérico que as pessoas costumam usar são os hackathons, né? Então, tipicamente vai ter alguma temática, mas o foco vai variar muito, pode ser qualquer coisa, pode ser chamado de um hackathon, mas acaba sendo uma competição que pode ser uma competição mais técnica, pode ser uma competição mais criativa, mas é uma oportunidade também de você até ganhar premiações, eu diria. Da área de otimização, né? Então, para quem tem interesse na área de otimização combinatória, programação linear inteira, tem diversas competições muito tradicionais, e talvez a área que mais tem a competição hoje em dia é a área de IA. Né? A gente sabe que a inteligência artificial está ganhando muita atenção, principalmente com
os últimos avanços aí de ChatGPT e similares. Então, IA também tem diversas competições, muitas delas envolvendo problemas reais, muitas delas propostas por empresas. Então, também para quem tem interesse nessa área de IA, também é uma possibilidade. Eu tenho algumas outras coisas que eu gostaria de falar, mas eu vou deixar para depois e a gente vai inserindo conforme a gente for respondendo as perguntas mais para frente e passar a palavra ao professor Adriano. Obrigado, Vinícius. Bom, pessoal, nós estamos acompanhando as perguntas aqui. Por enquanto tem muitas não, hein? Então, fiquem à vontade aí para complementar, mas já tem algumas. Eu vou falar um pouquinho dessa parte de empreendedorismo e inovação, que é ampla também, tá? Tinha separado 5 tópicos aqui, mas bem rapidamente. Que eram esses aqui, tá? Vou falar bem brevemente, que aí depois quem tiver interesse nas perguntas ou algumas coisas que vão ficar aqui. Então, primeiro, esse conceito da empresa júnior, né, gente? Quem aí já participou de empresa júnior ou participa? Aí, ó, alguns, né? Então, o movimento de empresa júnior, né? Eu, especialmente, tenho tido a oportunidade de trabalhar com a júnior, né? A empresa júnior da computação, já tem alguns anos, né? Supervisionando o trabalho lá. Tem mais de 20 empresas júniores na FMG, né? Juniores, né? Na FMG. A empresa júnior aí, júnior da computação, por exemplo, que eu conheço mais, é interessante que ela não tem só alunos da computação, tá? Tem muitos alunos da engenharia, né? Tem alunos de Matcomp, as engenharias são as mais variadas, participam, inclusive tem alunos do design, na diretoria atual tem alunas do design, então é bem movimentada, né? E diversificada a diretoria e a composição. É um grupo legal, gente, assim, tem mais de... Sempre tem as seleções e transições aí da empresa, né? Mas gira em torno, aí no caso da Júnior, por exemplo, em torno de 30 a 60 pessoas participando, né, do movimento, com projetos mais variados. E aí dentro é legal que tem um movimento das empresas juniores e de união delas. Então, isso gera uma colaboração, um aprendizado mútuo muito interessante. Né? Se junta turma do design com computação, com as engenharias, com o pessoal da química, com a CRIA de marketing e divulgação. Então, assim, isso é bem variado, tá? Então, é uma dica aí que eu queria trazer de oportunidade. É interessante, né? Não sei se surgiu essa pergunta aí, né? Notei que tem alguns aqui que são mais novos, outros que já são mais experientes, mas qual a idade ideal para participar de cada um dos projetos, como Douglas e Vinícius trouxeram aqui, né? Isso varia, mas no caso ali, né, depois eles podem contar mais, dependendo das perguntas, mas a empresa júnior é interessante que desde o primeiro período, às vezes tem pessoas que entram, né, nesse movimento e aprendem muitas coisas novas. Tá? Dependendo do tipo de projeto, a gente recomenda que espere mais, né, para ter alguns conhecimentos básicos de fundamentos, de programação. Então isso varia. Tá? Tem também a Pi Júnior, que é ligada aí, né, à matemática computacional, tem outro professor do DCC orientando, né, e por aí vai. Então esse é o primeiro tópico. O segundo, falando brevemente, né, formação transversal, empreendedorismo e inovação. Alguém sabe o que é isso? Ou já participou? Quem já fez alguma disciplina ou sabe esse conceito? Só para ter uma noção aqui. Poucos, né? Pouca gente. Quem já ouviu falar de formação transversal? Melhorou. Mas esse conceito, gente, valeu, Vinícius. Esse conceito é a ideia de você qualificar disciplinas que, como o nome diz, são transversais às áreas de conhecimento dos cursos específicos. Um curso é formado de um colegiado, que tem diferentes departamentos ofertando disciplinas. Né? Normalmente nos cursos vocês têm lá aquela parte de disciplinas obrigatórias, optativas e as eletivas, que depois viraram o nome de formação livre. Né? A realidade da formação transversal é a ideia de pegar essas disciplinas que você tem liberdade de escolher, então não é uma formação livre simplesmente. Por quê? Porque a ideia é unir disciplinas relacionadas à matemática, né? No meu caso aqui eu estou falando da empreendedorismo e inovação, e você cursando um conjunto de disciplinas, a regra atual são 300 horas, né, ligadas a esse eixo, você pode ter um certificado complementar. Então você vai formar lá, por exemplo, tem mais alunos da ciência da computação aqui, né, igual eu formei aqui também em ciência da computação, bacharel, né, ou bacharel em ciência da computação. E você pode ter um segundo diploma que é com formação transversal em empreendedorismo e inovação. Né? Hoje a universidade tem em torno aí de 10 formações transversais, essa é a que eu conheço melhor, apesar que eu já
estou lá no colegiado especial da Prograde que lida com isso aí. Então fica aí, se vocês entrarem em formação transversal Prograde, procurar, tem mais informações, né? Depois pode me procurar também. Ambiente de inovação, gente, também daria para falar muita coisa, né? Mas queria pincelar só alguns programas, né, que existem vários outros, mas em especial nesse contexto aí, tem a Inova, que é uma incubadora de projetos da universidade, que atualmente está rodando um novo projeto que chama Inova Lab. Né? Então tem 10 projetos, tem até gente presente aqui que participa, né, Fred? Fred participa de um projeto lá ligado aí à Federada, vai ter até uma palestra, né, relacionada ao tema aí do professor Federico Gadelha, né? Fica aí a propaganda. E dentro desse projeto, gente, qual que é a ideia? É uma pré-aceleração desses projetos, preparando esses projetos, que são, a maioria deles, know-hows, desenvolvidos aqui internamente na universidade para alcançar maturidade, network e tudo isso poder gerar algum tipo de aplicação no mercado. Tá? Ou uma startup, uma spin-off acadêmica e por aí vai. Então é um dos projetos. A Fundepar, né, é uma iniciativa da Fundep Participações, que é um fundo com teses de investimento em projetos. Eu daria para falar muito isso aqui, mas é legal isso porque às vezes a gente conhece os fundos de investimento em empreendedorismo e inovação aí no mercado, né? E a universidade tem se atinado da importância disso. Então a Fundep, junto com alguns parceiros, rodou um fundo bem legal, inclusive uma das empresas que foi a própria Econume, ela teve investimento dessa primeira rodada, que chamou Seed for Science, a tese de investimento. Depois teve a outra que teve também da FABNS, que é uma spin-off aqui de muito sucesso, que gerou aquele nanoscópio, né, que é um projeto que está lá no ISEX e hoje está no BHTech. Né, então, fica aí a dica para vocês conhecerem um pouquinho mais, quem tiver interesse. E o Lemonade tem até 2 siglas. Né, tem um Lemonade de um projeto que a gente participa, o Luiz aqui está até aqui, que participa com a gente também desse projeto. Lá no DCC, que é um software livre, como o Douglas falou, mas ligado à ciência de dados. E tem o outro Lemonade que está ali também de inovação, que é um programa que de vez em quando a Fundepar realiza com apoiadores no FMG para ensinar os alunos, né? Não é uma competição, mas acaba sendo um outro tipo de interação. Olha que interessante, se formam times, squads, times ligados a uma ideia que quer desenvolver e tem aquele projeto ali para você amadurecer a ideia. No caso do Inova Lab é uma coisa mais madura com know-how, o Lemonade às vezes é uma coisa mais simples que você quer desenvolver. Então, dando um spoiler aí, não é oficial, mas vocês devem saber no segundo semestre aí, está sendo preparada uma nova rodada aperfeiçoada do Lemonade pela Fundepar e parceiros aí, né? Então, só para vocês saberem disso aí. Outra coisa que eu queria divulgar rapidamente, né, uma outra iniciativa que a gente tem, que é a participação do DCC, junto lá com o Departamento de Física, né, é o LIPS, né, o Laboratório de Instrumentação e Prototipação de Sistemas. Tá? Esse I pode ser várias coisas, de impacto, inovação, um monte de coisa. Mas o que é essa ideia? De um espaço maker. Né, é um projeto que a gente teve aprovado, e ele começou para valer mesmo, foi em fevereiro desse ano. Tem muita coisa legal sendo feita lá, né, e alunos de diferentes cursos participando. Qual que é a ideia, gente? Fazer projetos mão na massa, né, de você desenvolver projetos que envolvam software, hardware, né, várias coisas aí, dos cursos aí diversos que a gente tem. E aí a gente está até com um stand ali no espaço ali de oportunidades, né, tá lá. Então, visitem lá, conversem com as pessoas, não só do LIPS, mas dos outros, as empresas que estão lá, gente, que apoiam o evento. Tem lá outros laboratórios, né? Outro laboratório que eu participo, o SPID, está lá também, tem outros. Então, visitem lá, conversem com os alunos, porque é legal para vocês trocarem ideia, ver a realidade de quem está ali vivendo. Né? Então, no caso do LIPS, a gente trouxe alguns projetos lá, né? Um servomotor lá com um óculos lá de acessibilidade para você movimentar, que pode ser na mão ou com óculos. Né, tem outros projetos interessantes que estão lá. Né, os meninos até ganharam recentemente uns BioChallenge, né, um outro tipo de competição, que foi uma competição que você tinha problemas para resolver. Eles entraram lá com um problema que era uma bengala, né, para pessoas cegas, usando lá infravermelho. E esse projeto também do servomotor, teve um outro também. Então eles estão contando um pouquinho lá, fica aí a dica. E para terminar, e quem quiser visitar, fica lá no ISEX, na sala 3086, esse espaço. Né, a gente pode combinar visitas, pode chegar lá também, o Davi e o pessoal recebem todo mundo muito bem lá, mas depois a gente pode combinar outras visitas também. E projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, a gente tem muitos projetos no DCC. Né? Nesses últimos 5 anos, o DCC realizou mais de 300 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em temas muito variados. E aí tem oportunidades, o tema é oportunidades, existem diferentes oportunidades para vocês participarem em diferentes momentos do desenvolvimento de vocês aqui na universidade.
tá? Então fiquem antenados com isso também, né? O site do DCC, a comunicação, né, Nathalie? Vive divulgando oportunidades relacionadas aos projetos. Né? Daria para falar disso aqui de muita coisa. A gente tinha uma unidade em Embrapi também, vocês já devem ter visto o banner ali. Alguns sabem o que é, talvez a maioria não saiba. Mas é legal, o que é essa unidade em Embrapi? Né? Não vou fazer um pitch aqui agora por causa do tempo, mas se tiver pergunta a gente volta nisso. Mas é um projeto brasileiro que tenta diminuir o risco das empresas e dividir o custo para desenvolver know-how e inovação com o Instituto de Ciência e Tecnologia. Então o DCC é uma unidade dessa. Adriano, aproveitando, tem uma pergunta exatamente sobre isso. Gente, tem poucas perguntas, né? Então a ideia agora, como a gente falou, é tentar responder um pouco mais sobre isso aí. Né? Então, aproveitando esse último gancho que o Adriano tinha colocado, uma das perguntas que está lá é: existem muitos projetos de pesquisa aplicada no DCC? Podem falar mais disso e como funciona? Acho que você pode responder, né? Tem a ver com o tópico. Então, como eu estava dizendo, tem muitos projetos, tá? Em diferentes áreas, né? Sejam, né, envolvendo um ou mais professores das diferentes áreas, ligados aos laboratórios, ligados a empresas também que contratam esses projetos, tá? Então, assim, é legal vocês pensarem assim, que tipo de área vocês têm gostado, que tipo de aplicação, porque surgem essas oportunidades, né? E você estando pensando, né, colocando no lugar de vocês, pensando em que vocês têm interesse, né, fica mais fácil identificar essas oportunidades. Então, oportunidades são muitas. Como o Vinícius falou, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Nem precisa, né, gente? Acho que um dos desafios é escolher o que eu tenho que fazer, o que eu gosto de fazer. De preferência o que a gente gosta também, né, gente? Nem tudo a gente gosta nas áreas, mas isso é legal. Como é que eu fico sabendo? É conversando com professores na sala de aula, perguntando, visitando os laboratórios, conversando com seus colegas que estão em projetos já, né? Então, nesse momento mesmo, tem alguns projetos lá da Embrapi começando, né, que envolvem ciência de dados, envolvem IA, tem projetos ligados, né, Douglas, a visão computacional, robótica, que o Verlab, né, um dos laboratórios desenvolvem, e muitos outros, né? Então, tem muita pesquisa aplicada se correr atrás aí, né, Douglas? Tem bastante. Vou responder uma outra pergunta aqui, depois uma pergunta para o Vinícius também. A pergunta é: como saber os projetos do Google Summer of Code? Eu acho que essa pergunta, ela, assim como qualquer outro tipo de atividade, ela demanda um pouquinho de planejamento da pessoa. Justamente porque, geralmente, o mentor local ele tem que submeter uma proposta de projeto do que vai ser feito, né, de qual aspecto vai ser resolvido, abordado, melhorado, dentro de um projeto maior de software livre. Então, é muito bom a pessoa que pensa em fazer isso, talvez, para o ano que vem, já conhecer, hoje, né, tem o site do Google Summer of Code, já conhecer os projetos que tem, né, maiores, e aí tem de várias áreas diferentes, né, olhar e falar assim: eu me interessei, ou eu me interesso por um software de computação gráfica, eu me interesso por um software livre de robótica, eu me interesso por um software livre de otimização. E aí você já pode, né, de um ano para o outro, planejar, procurar um possível mentor local e falar: vamos aplicar para o ano que vem para a gente pegar esse sistema e fazer isso. Né? Então, geralmente é assim que funciona. Né? Então, conheça um ano, né, se planeje para você submeter para o ano seguinte conseguir fazer aquilo lá. A outra pergunta aqui para o Vinícius: como participar dessas outras competições que foram mencionadas? Já existem equipes formadas? Vai depender muito da competição. Normalmente a gente não tem um controle centralizado, né? Então, principalmente nas competições que tem a ver com uma área específica do conhecimento, acaba sendo as pessoas que já estão mais próximas daquela área, por exemplo, quem está fazendo iniciação científica, ou mestrado, ou doutorado naquela área, um grupo de pessoas que já de alguma forma tem um conhecimento um pouquinho maior sobre a área, acabam se organizando para participar. Né? Então, às vezes a gente fica até sabendo de
participações espontâneas que não estão vinculadas a ninguém, e a gente fica sabendo, olha só que legal, um grupo de alunos se inscreveu numa competição, o departamento nem estava sabendo, nem tinha um professor, digamos assim, envolvido ou incentivando, e as pessoas participaram. Então vai depender muito do tipo de competição. Para as competições mais próximas da maratona, a gente tenta fazer uma organização mais centralizada, né, até porque o número de participantes por instituição acaba tendo um limite. Então, dentro do que a gente consegue, a gente facilita um pouco a parte burocrática também das inscrições para participação e também nas fases em que a gente precisa, que envolvem viagens, coisas assim, a gente também ajuda dentro do que dá. Peraí, um segundo. Acabamos de ficar sabendo que parece que já tem 16 perguntas num outro link. A gente não sabe que outro link é esse. Esse link do slide está diferente, Adriano, eu acho. Quem escreveu que tem outro link? Me fala aí. E aí? 16 perguntas? Uai, então vamos lá, Não, peraí, eu vou acessar o link do slide. Escaneia ali então, Douglas. Tem plateia do outro lado. Esse aqui que você vai falar mesmo? Tá diferente do nosso, então. Deixa eu aproveitar e falar sobre... Tá com 2 pool e a gente tá vendo o outro. Enquanto eles abrem a lista de perguntas... O do da parede. Eu falei com o Douglas que vou descer e vou fazer pergunta de viva voz com o microfone com Não, então faz aí, então. Tem outro. Enquanto o Douglas atualiza ali a lista de perguntas, sobre o Summer of Code, organizações diferentes podem propor temas e você pode entrar na página do Summer of Code e dar uma olhada. Então tem coisas de todo tipo que vocês imaginarem, desde o uso de Large Language Models de composição musical automatizada até coisas que envolvem otimização de baixo nível no Assembly para alguma coisa. Então, como faço para participar da maratona de programação? Uma pergunta bem específica. Para participar da maratona de programação... Como funciona a maratona de programação paralela? Você saberia dizer? Só sei que ela é parecida com a maratona de programação. Aqui, Douglas, vamos passar todos de maratona que a Vinícius já vai... É isso que eu tentei filtrar aqui. Tem alguma idade ou período ideal para começar na maratona de programação? Tem que estar avançado no curso? O que eu costumo dizer é que comece o mais cedo possível, né? Sempre que você tiver curiosidade sobre qualquer área... não espera, quando eu souber mais sobre isso eu vou lá fazer. Não, vai lá olhar, nem que seja só para quebrar a cara e perceber que você precisa saber mais coisas antes de fazer. A maratona de programação é uma competição e, como tal, quanto mais cedo você começar, mais você evolui, mais longe você chega. Eu acho que isso vale para muitas dessas oportunidades que a gente está mencionando aqui, né? Nem que seja para você descobrir que não é aquilo que você gosta, né? Qualquer coisa, tem coisas com vieses mais aplicados, tem coisas com vieses super técnicos, tem coisas com vieses interdisciplinares, como o Maker Space e software livre. Quanto mais cedo você tiver contato com a coisa, mais você vai se conhecer sobre os seus gostos, sobre as direções que você quer seguir. Para participar da maratona, tem 2 critérios de elegibilidade, mas basicamente a regra se você não está há muito tempo na graduação, você ainda pode participar. Tem 2 perguntas aqui associadas a software livre. O que é um software livre? E a outra pergunta existe algum apoio do DCC para alunos contribuírem em projetos de software livre? Principalmente em orientação. Respondendo essa segunda pergunta primeiro, assim como até na parte de competições, é muito comum você, às vezes, procurar um professor que tem interesse naquele tópico, naquela área, e ou você talvez formar uma equipe para competição, ou você receber algum tipo de orientação para fazer essa contribuição específica para um projeto determinado, né? Então, de novo, né, existem vários projetos relacionados a áreas diferentes. Provavelmente um professor que é daquela área e utiliza aquele software, né, ou tem mais conhecimento daquilo, vai ser mais apto a te orientar, a identificar algum ponto de melhoria, né, de oportunidade que poderia ser um novo projeto ali naquele aspecto. A primeira pergunta foi, o que é um software livre? É algum tipo de sistema que é feito um desenvolvimento colaborativo, né, e que você consegue ter acesso ao código para ver como ele funciona, né,
E por que ele é livre? Né? Você tem acesso para ver como ele funciona e você pode também adicionar novas partes ali, corrigir problemas, né? Contribuir de maneira bem livre também, né? Então, mas é interessante saber, geralmente para essas contribuições, né? Perguntaram sobre período ideal e tudo. Geralmente, para essa contribuição no software livre, vai ter coisas muito específicas que alguém no início do curso consegue fazer, mas geralmente são pessoas mais do meio para o final do curso que vão ter uma habilidade maior, justamente porque ali por volta do segundo, terceiro período, a gente conhece de ferramentas, né? Então, quem ainda está no primeiro período talvez não vá saber o que eu estou falando, né? Então, no segundo período é muito comum a gente praticar o uso do GitHub, que é basicamente um repositório, né? Um site de armazenamento de repositórios de várias coisas diferentes, principalmente de software livre, né? Então, é um sistema que consegue gerenciar esse desenvolvimento colaborativo e tudo, né? E isso você vai acabando aprendendo ao longo do curso aí. Beleza. Pegando carona, algumas perguntas aqui ligadas, tem muitas ligadas aqui a projetos, iniciação, como achar, conhecimento prévio, né? Então, tentando filtrar algumas aqui, né? A forma de encontrar uma iniciação ao projeto, a idade, qual a melhor maneira de entrar no projeto de iniciação científica ou extensão e encontrar os projetos, seja direto com professores ou outro. Outra aqui, né? Para participar desse projeto, você precisa ter conhecimento prévio ou qualquer um pode entrar. São muitos projetos e muitas oportunidades que às vezes me sinto sobrecarregado. Qual seria a melhor forma de mediar a graduação e esses diferentes projetos ou oportunidades, que é o nosso tema aqui, né? Deixa eu ver se tem mais alguma dessa parte aqui. Como começa o processo seletivo da empresa Júnior? Acho que esses aqui já deram algumas, né? Então, procurando responder aqui de uma forma ampla essas 5 perguntas aí, né? Essa questão do conhecimento prévio e idade, acho que vai muito, aí o Douglas e Vinícius ficam à vontade de complementar também, vai muito do tipo de projeto, né? E a complexidade que envolve esse projeto. Porque tem projetos dos mais variados, tá, gente? Tem projetos que são realizados, né? Então, alunos dos primeiros períodos, né? Tem tanto projetos ligados à maratona, né, ensaios aí de programação que começam desde cedo, quanto projetos de extensão, tem alguns, tá, que vocês podem buscar lá e vão encontrar, quanto projetos vinculados à pesquisa aplicada, mas mais básicos, mais simples de atuar, ou que tem um período de capacitação mesmo, treinamento, né, para adquirir um conhecimento e poder atuar mais diretamente naquilo. Tem outros projetos que às vezes pedem alguns pré-requisitos, né, alunos já do meio do curso, tem algum conhecimento prévio, porque são projetos somente que já tem um cronograma fechado com entregas, né, mais rápidas e que exige ali um conhecimento para executar mais rápido. Mas é muito comum, projetos maiores, a gente ter alunos, vamos dizer, com mais experiência e conhecimentos adquiridos e outros mais novos, né? E essa equipe, né, a ideia é exatamente, isso funciona muito em projeto de pesquisa, os mais velhos e mais experientes passando conhecimento e formando os mais novos, né? Então, normalmente existe um ciclo comum nisso, né? Então, isso não é um problema, né, a princípio, para procurar oportunidade. Da empresa júnior que perguntaram, né, isso varia de empresa júnior para empresa júnior, mas, em geral, as empresas juniores elas têm um processo seletivo, que, inclusive, é legal, porque eles fazem uma imersão, apresentam as ideias, né, e tudo. Normalmente, eles falam nas disciplinas iniciais, né, de introdução à ciência da computação, a Matcomp, tudo sobre isso. Geralmente a divulgação é no início do semestre, né? Então, geralmente no início do semestre, o pessoal costuma colocar papelzinho, né, espalhar, dizendo que está em processo seletivo. E se quiser mais pergunta aí... E a outra pergunta aqui de empresa júnior é exatamente, um estudante de engenharia pode participar da empresa júnior, do DCC? Pode. Aí tem uma questão que, assim, as empresas juniores, elas têm lá a missão, os projetos que são envolvidos, às vezes tem uma sobreposição natural, tá, gente? Você pega a empresa júnior, por exemplo, da engenharia elétrica, ou uma de mecânica, e elas têm uma sobreposição de tipo de projeto que faz, por exemplo, com a júnior, né, a empresa júnior da computação. Mas isso não é um problema, inclusive elas cooperam entre si, tem projetos que elas fazem parceria, as próprias empresas juniores, tá? E alunos da engenharia podem procurar assim e conversar. Tem algumas engenharias, inclusive, que já são até parte, né? O colegiado lá daquele curso, né?
ele está associado já à empresa diretamente. Então, isso não é entrave, não. Tem uma pergunta bem diferente aqui que eu vou ler. Existem programas e projetos de intercâmbio no DCC? Quais universidades internacionais são parceiras do DCC nesse sentido? Falando especificamente em termos da graduação, a UFMG possui alguns programas de intercâmbio, né? Talvez o mais conhecido, o Minas Mundi, né? Então, que também, de novo, né? Você tem que estar alerta às chamadas que são feitas, né? Pela DRI, Diretoria de Relações Internacionais. Então, todo ano tem chamadas, né? Com diferentes tipos de intercâmbio que podem ser feitos, com diferentes tipos de universidade, cada um vai ter o seu pré-requisito, né, vai ter as suas características próprias ali. Vários dos nossos alunos, né, participam desses intercâmbios, então uma outra forma de você ter conhecimento é talvez sondar os seus colegas, né, e perguntar, olha, você foi, pode me passar alguma dica, como é que foi, né? Então, isso é bem comum, né, se você ainda tem dúvida, pode procurar. E uma terceira opção também, né, que acontece, são estágios de verão, né? Esse é um pouco mais restrito por causa que o nosso verão é diferente do verão internacional, né? Então, o verão do hemisfério norte. Então, é muito comum você ter estágios remunerados entre junho e setembro, né? E agosto ali fora do Brasil. Alguns alunos já participaram disso, só que é mais complicado porque tem um conflito com o nosso calendário, né? Então, às vezes, o estágio começa em junho, mas o semestre aqui vai acabar em julho, né? Então, tem que ver se é possível fazer algum tipo de sincronismo e tudo, mas essas são algumas das opções de cunho internacional, que são várias, né, que a UFMG tem, isso falando só em graduação, né, em termos de pós-graduação, aí realmente o DCC tem várias parcerias, né, com várias universidades em que os nossos alunos conseguem passar um período fora também, e aí já é mais focado para pós-graduação. Só complementando, tem a diretoria de relações internacionais também, institucionais, e às vezes eu falo internacionais, a maioria é internacional, a DRI, né, no site da DRI, o FMG, fala um pouco mais sobre essa questão que vocês perguntaram, de quais instituições parceiras, projetos, né. Outra coisa que é legal também, tem alunos aí que foram, né, em projetos anteriores do Ciências Sem Fronteiras e outras iniciativas, é muito legal procurar esses alunos, conversar com eles, para vocês terem uma noção dessas experiências aí que o Douglas falou. Acabei de ver que tem plateia, eu virei um pouquinho, que tem plateia do lado de cá também. Nosso palco 360. Tem que ficar rodando, assim. Responder assim. Para falar sobre a maratona um pouco, algumas pessoas perguntaram, não só sobre a maratona, mas também sobre iniciação científica, sobre mestrado, sobre trabalho de conclusão. Não há restrição de cursos em geral, tá? Isso quer dizer que quem é da engenharia e está interessado em trabalhar com robótica pode conversar com o Douglas e conversar sobre oportunidades de iniciação científica e trabalho de conclusão e assim por diante. E o mesmo vale para outras áreas de interesse. Para a iniciação científica, eu diria que vai depender um pouco do assunto, às vezes, muito no começo do curso, pode funcionar melhor ou pior, a depender da área, dependendo da bagagem de conhecimento que é necessária. Mas a minha sugestão é que vocês conversem, tá? Os professores não mordem. Então, se vocês estão interessados numa área, leiam sobre a área, vai lá, começa pela Wikipédia, dá uma olhada sobre o que é, depois vê quem é que trabalha com essa área, dá uma olhada, por exemplo, no currículo Lattes, né, que é o nosso banco de dados oficial da produção científica no Brasil. Você vai lá, olha o que o professor que trabalha na área tem feito, abre os artigos dele, dá uma olhada, pergunte coisas, pergunta para alunos que já fazem iniciação científica, ou mestrado, ou doutorado naquela área, conversa com o professor, manda e-mail para ele. E aí teve alguma pergunta que mencionava bolsas. As bolsas vão depender muito da fonte. A maior parte das bolsas de iniciação científica no Brasil, elas vêm de órgãos federais, segue especificamente o CNPq. O valor da bolsa de iniciação científica é de R$700. Mas a iniciação científica não precisa estar vinculada à bolsa, tá? Então a gente tem um programa na UFMG de iniciação científica voluntária.
Então, de repente, você está interessado numa área, o professor não tem nenhuma bolsa disponível, mas ainda assim você está interessado em estudar sobre aquele tópico, você pode entrar em contato com o professor a respeito disso. Tem uma outra pergunta que fala sobre, tem muita coisa, não sei nem por onde começar. Olha as opções, pensa um pouquinho, vê qual que você gosta mais, e aí uma vez que você escolheu, deixa as outras de lado, elas não vão embora, você pode mudar. A gente tem sorte de estar numa área muito rica, tem muita coisa interessante para fazer, tem muitas possibilidades, muitas oportunidades, a gente sempre pode trocar de rumo mais para frente se a gente quiser, mas uma vez que você escolheu a direção, tenta focar um pouquinho, tenta se dedicar um pouquinho àquilo, seja numa iniciação científica, seja numa empresa júnior, seja na maratona de programação, tenta fazer aquilo com vontade. Não adianta você fazer um monte de coisa e não fazer nenhuma delas bem, né? Lembra daquilo que eu estava te falando no começo sobre você estar interagindo com seus colegas, e seus colegas vão ver o nível de comprometimento e seriedade que você leva nas coisas, o quanto que você se dedica. Então, seja aluno, seja professor, você quer causar boa impressão também nas pessoas ao seu redor. Alguém perguntou também sobre, tentei uma IC numa área, não deu certo. Isso agora. Como prosseguir se não conseguir uma iniciação em uma área ou leve de interesse? Continuar insistindo ou partir para outros horizontes? Talvez seja uma das últimas perguntas que a gente vai responder. Ela está sendo das mais votadas aqui também. É basicamente isso que o Vinícius está falando, né? Tem a ver com relação com bolsas e tudo. Às vezes, a melhor opção é começar com uma iniciação voluntária, justamente porque, para os seus colegas, para o professor conhecer o seu engajamento, né, o seu interesse real, ou se é só alguma coisa que você viu e achou bonitinho ali, né? Mas a intenção, a sugestão que a gente pode dar é não desistir. Né? Se realmente é uma área que é do seu interesse, que você vê um futuro, né, trabalhando com aquilo, quer se especializar naquilo, continuar efetivamente insistindo, né? Assim, são muitas oportunidades, é muito difícil alguém ficar de fora, né? Então, assim, são oportunidades, e aí onde que acha essas oportunidades, né? Tem o Instagram, site do DCC, dos laboratórios, do professor, assim, essa informação ela é espalhada em vários lugares diferentes, né? E você tem que correr atrás. E se você gosta da área, seja para IC, trabalho de conclusão de curso, mestrado, em geral não é esperado, ao contrário de outras áreas, principalmente nas ciências humanas isso é muito comum, não é esperado que as pessoas tenham ideia dos temas de pesquisa, dos temas de trabalho de conclusão, dos temas de mestrado, que essas ideias já venham pré-concebidas. Você pode procurar professores da área e conversar. Se por acaso não deu certo porque não tinha bolsa, considere fazer uma iniciação científica voluntária. Se por acaso não deu certo porque você queria trabalhar na área que eu trabalho, mas você não se deu bem comigo, procure outro professor que trabalha na mesma área. A gente tem mais de um professor trabalhando na mesma área de conhecimento e às vezes você vai ter mais afinidade com um do que com o outro. Isso é natural. Converse, avalie suas possibilidades e siga. Sobre a maratona de programação, perguntaram sobre como participar. Perguntas sobre a maratona em geral, vocês podem mandar e-mail para mim, tá? Nossos e-mails estão lá na página do DCC, vocês podem entrar e mandar mensagem para a gente. Mas, basicamente, a gente tem uma seletiva interna. Como eu falei, tem um número limitado de vagas para participação por instituição, então a gente acaba fazendo uma seletiva interna para ver a cada ano, a cada competição, quem é que vai representar a UFMG nesses eventos. Eu vou responder mais uma perguntinha aqui, que foi feita diretamente para mim, e o Adriano conclui com uma outra pergunta ali de formação transversal. Fizeram uma pergunta aqui sobre, é possível promover ou participar de uma determinada competição lá de robótica? Falando de maneira mais geral, né? Então isso até emenda com uma outra pergunta que a gente respondeu no início, sobre quais equipes que já existem. A equipe principal que a gente tem, assim, contínua, é exatamente as equipes, né, da maratona de programação. Falando um pouquinho da área de robótica, a gente já participou de várias competições, mas tendem a ser participações mais pontuais. Então a gente, viu essa competição, achou muito legal, isso acontece em outras áreas, vamos juntar uma equipe aqui para participar? E a gente vai lá, junta a equipe e participa, né? Seja em robótica ou qualquer outra área. Então, sim, se você, né, quem fez essa pergunta, tem um conjunto de colegas que, né, quer participar de uma determinada competição,
procura um professor que parece estar associado àquela área e fala, olha, eu e meus colegas gostaríamos de participar. Então, assim, provavelmente o professor ele vai te incentivar, vai ver o que dá para ser feito para participar. Bom, bem breve aqui para fechar, então, é uma pergunta da formação transversal e eu vou emendar num convite. Fazer formação transversal é o mesmo que escolher o percurso de formação complementar dos cursos? Uma boa pergunta, gera muita confusão, às vezes se pergunta. Tem muita similaridade, tá, gente? Só que normalmente as formações complementares dos cursos, elas são nichadas, igual tem empreendedorismo e inovação, mas mais engessadas com um conjunto de disciplinas, né, que é pré-definido aquele percurso. Na formação transversal, não. A gente tem um cardápio lá, um manual, um catálogo de disciplinas, né, associadas à formação transversal, e a gente tenta ampliar esse volume de disciplinas observando na universidade aquilo que tem a ver com aquela área. Né? Então ela tem um pouco mais de flexibilidade nesse sentido, tá? Mas tem muita relação, e tem essa diferença também do MEC, aí, da regra que eu falei desse segundo diploma transversal, né, que você pode conseguir fazendo as 300 horas numa área. Tá? E eu queria só complementar falando nessa formação transversal, uma das disciplinas dessa formação transversal em empreendedorismo e inovação, ela vai terminar a semana que vem, na terça-feira, depois eu vou divulgar, mandar também para a comunicação divulgar. Então na terça-feira aqui no CAD 3, terceiro andar B306, vai ter a apresentação dos projetos, são 11 projetos, né, mais ou menos 60 alunos, 11 projetos de ideias de empreendedorismo e inovação, né, com sua simulação de uma startup. E aí eles vão fazer um pitch lá de 5 minutos com uma banca. Então, quem tiver interesse, né, está convidado. 17 horas na terça-feira que vem para participar. Né? E uma outra iniciativa também que a gente vai ter aqui no CAD 3, nesse mesmo auditório aqui, no início de setembro, é um evento de futebol, ciência de dados aplicada ao futebol, que é o FAME, chama Football Analytics Modeling and Experience. Depois se colocar lá SA Lab, né, de Soccer Analytics Lab DCC, está divulgando esse evento. Né, para quem tiver interesse em participar. Pronto, fiz meu jabá aqui também. Passa a palavra e agradeço. Bom, pediram para avisar que na sexta-feira vai ter o resultado do nosso concurso de jingles no final do dia, que vai ser apresentado pelo professor Douglas, o resultado. Mas só para fechar aqui, eu queria só fazer um comentário, de novo, algo que eu acho que vale para qualquer que seja a área de interesse de vocês, seja empresa júnior, seja áreas interdisciplinares que tem a ver com engenharias ou com física, ou maratona de programação, iniciação científica, TCC, acho que vale para tudo. Conversem, tá? A gente tem muita coisa disponível, muita informação, e é difícil, às vezes, a gente filtrar e assimilar isso. Às vezes a gente ouve falar sobre algo na primeira semana de aula e depois não sabe nem mais por onde correr atrás, não lembra nem o que era direito. Então, conversem com a gente. Quando vocês quiserem trocar ideia, procura um professor que você tem um pouco mais de afinidade, faz a pergunta no final da aula, ele vai pelo menos apontar a direção. A universidade tem muitas oportunidades, a gente se concentrou em oportunidades extracurriculares dentro da universidade, e coisas que de alguma forma acrescentam na formação profissional de vocês, mas a universidade também tem cursos de extensão, então para aprender outros idiomas, música, tem várias atividades culturais também que a universidade promove, então também para o crescimento enquanto cidadão, não só como profissional. A minha sugestão para vocês passem bastante tempo dentro da universidade, aproveitem esse tempo fazendo aquilo que vocês gostam, sigam o que vocês gostam. A gente está numa área que tem muitas oportunidades, então a gente consegue, mesmo um nicho, a gente consegue explorar aquilo sem, digamos assim, prejudicar a nossa carreira. A gente não precisa ter aquela coisa pragmática de não vou estudar isso porque é só nisso que eu vou conseguir emprego. Não, vai ter emprego, vocês vão ser os melhores profissionais no mercado, na área que vocês escolherem, então escolham coisas que vocês gostam de fazer e se informem, conversem a respeito para ser o melhor possível naquela área. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelas perguntas, isso que foi fundamental para a gente interagir. Agradecer ao professor Loureiro por dar mais 5 minutos para a gente, que ele vai ser o próximo palestrante, não percam aí. Obrigado.